Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e a aula de hoje é sobre teste funcional. Há um tempo atrás eu gravei uma aula para falar sobre os tipos de teste de software. Vou deixar ela linkada aqui no começo desse vídeo aqui em cima, caso você não tenha visto. Vai lá, dá uma olhada para você entender. E aí, na ocasião, muita gente ficou com dúvida, me perguntou nos comentários, me mandou direct, falando que não tinha entendido exatamente qual que era a diferença entre o teste de integração e o teste funcional. Na ocasião também eu achei que faltou um pouco de exemplo, né? A gente sempre tenta focar aqui no canal em teste de unidade, porque eu acho que é o que gera mais resultado para quem é dev, mas realmente faltou ali talvez explicar um pouco mais a fundo sobre o teste de integração e o teste funcional. O teste de integração já teve um episódio para ele, se você ainda não viu, foi o vídeo passado aí que eu publiquei, a aula mais longa, né, a aula completa, vou deixar aqui em cima também, caso você queira assistir. E agora, vamos falar um pouco sobre teste funcional. O que é o teste funcional? Como que é? Qual que é a cara dele? E por que que eu não gosto de usar ele exageradamente? Eu sempre faço uso dele com bastante moderação ali. Vamos entrar mais a fundo, dar uma detalhada. Eu acho que é um assunto que gera muita dúvida, gera muita curiosidade. Então, acho que vale a pena um episódio só para isso daí. Vamos primeiro falar sobre o que é o teste funcional. Como que ele é, para que ele serve, por que a gente usa. O teste funcional também é conhecido como teste de UI, teste de UI ou teste end-to-end também. Muita gente aí usa essas nomenclaturas. É um teste diferente dos outros testes, né? Ele testa o funcionamento real do software. Já não é um teste onde você coloca parâmetros aleatórios que você acha que vai passar ou que não vai passar. Ali a gente está usando o software de verdade. A gente está simulando o usuário, entrando nas telas, clicando nos botões. Ou, às vezes, o seu sistema não é um sistema de tela. É por isso que eu não gosto de usar a nomenclatura teste de UI, né? Porque às vezes você está fazendo um sistema que é só de back-end, é um microservice, é uma API, um web service, alguma coisa do tipo. E aí não tem tela. Mesmo assim, você pode sim fazer um teste funcional. E aí, nesse caso, você não vai simular o usuário da sua aplicação, né? O usuário, nesse caso, é um consumidor. É um outro sistema que vai chamar a sua API, vai chamar o seu web service. Então, o teste funcional serve para isso, para simular ou o usuário ou o consumidor. Mas eu acho que esse é o detalhe mais importante do teste funcional e que diferencia ele dos outros tipos de teste. Ele é um teste real. Não estamos consumindo de uma forma falsa com coisas que não existem. Não, é usar o software como ele é em produção mesmo. Às vezes você vai usar ele em produção de fato, às vezes não pode, às vezes você vai ter que simular ele num outro ambiente, mas de forma geral é isso que você tem que entender. Ele é bem diferente dos outros testes de dev, né, que são o teste de integração e o teste de unidade. Os outros testes que existem ali para software, alguns deles têm características parecidas sim. O teste de carga, por exemplo, a gente não usa dados falsos, né, num teste de carga, a gente usa dados reais. Um teste de segurança, por exemplo, um pen test, a gente vai na aplicação de verdade, não adianta fazer uma simulação de segurança num ambiente de homologação, num ambiente de teste, né? Não, nada a ver, né? Então eu vou diretamente na fonte. Essa é a ideia do teste funcional, usar o software de uma forma real, como o usuário usa, como um outro sistema consome, se for uma API ou se for um serviço. E se você assistiu o vídeo anterior aí sobre teste de integração, você deve ter visto lá que eu falei que ele é bem próximo do teste de unidade, né? Ele tem características muito parecidas. O teste funcional não. O teste funcional é bem diferente dos dois, pelo menos do ponto de vista técnico, né? Do approach da coisa. Eu gosto de fazer essa comparação com o teste de unidade porque eu acho que é o tipo de teste que mais traz ROI pra gente, como dev. Talvez os outros testes tragam um ROI bom para a empresa, para outras pessoas, mas para os devs, eu acho que o teste de unidade é o mais vantajoso de todos. Então eu gosto sempre de fazer esse paralelo para a gente entender qual é a diferença, porque que um, na minha opinião, pelo menos é melhor do que o outro, só para a gente ficar bem alinhado aqui. Então o teste funcional, ele tem uma característica de ser um teste de caixa preta. A gente esconde o detalhe da implementação e foca mais no resultado que gera.
O output que sai para o seu usuário. Ali eu não quero saber se você implementou a regra de um jeito X com a lógica Y ou com um design pattern Z lá, não importa aqui. Eu estou clicando nos botões, eu estou consumindo uma API, é bem diferente nesse sentido. Na teste de unidade vai lá no detalhe, quer saber como é que está feito, como é que eu consumo, quais são o tipo de parâmetro que eu vou passar para aquele método, é bem diferente. Aqui não, estou relaxado, só vou chamar, só vou apertar um botão, vou chamar uma API e vou ver o que acontece. Não quero saber o que tem lá dentro. Por isso ele é muito mais superficial. Ele não chega nesse tipo de detalhe. E até por ser superficial, ele acaba exigindo ferramentas específicas. É bem diferente do teste de unidade nesse sentido, onde a gente consegue usar o C#, usar o Java, usar a sua linguagem de programação ali para executar os testes. Está muito mais próximo daquilo que a gente faz diretamente no nosso dia a dia. Para o teste funcional, não. Para o teste funcional, na maioria das vezes você vai precisar de coisas muito específicas, como o Selenium WebDriver, ou mesmo num teste funcional, como a gente vai ver no nosso exemplo aqui, você precisa de conhecimento em outros frameworks, né, na forma de funcionamento, como é que uma API funciona, como que eu faço para levantar um cliente para aquela API, enfim, é bem diferente. Você pode também usar ferramentas prontas de mercado, por exemplo, Postman. Se você vai fazer um consumo de API ali, um consumo de web service, existem várias ferramentas que fazem isso para você e não necessariamente você precisa do C# para isso. Como dev, eu acho que para nós é muito mais fácil usar o C#. Mas tem gente que não gosta, tem gente que tem mais prática ali com outros tipos de ferramenta. Você pode usar várias delas, existem várias ferramentas muito legais para fazer isso daí. Eu não gosto muito, mas enfim. O que importa aí é que você precisa saber que para fazer teste funcional, você vai precisar de outros conhecimentos além daquele de programação que você já tem. Você vai precisar aprender alguma outra ferramenta auxiliar aí, qualquer outro tipo de ferramenta, talvez com programação, talvez sem programação, mas você vai acabar esbarrando em ferramentas de fato. Uma outra característica muito importante de entender, que é bem diferente do teste de unidade, o setup dos seus testes funcionais, eles são bem mais complexos. Mas é muito mais complexo, não é só um pouquinho mais complexo. Mesmo que você use uma ferramenta diferente, a montagem desses testes é muito mais trabalhosa do que o teste de unidade. Então, quanto mais próximo do detalhe você está, mais simples tende a ser o seu teste. E, lógico, quanto mais longe você está do detalhe, mais complexo ele precisa ser. Você precisa conhecer os dados que vão entrar na sua aplicação. Muitas vezes você vai precisar de dados reais. Você vai, às vezes, precisar de um gerador de CPF ou de CNPJ, por exemplo. Um gerador de CEP. Porque se você chamar uma API, se você abrir a sua tela lá e colocar um CPF, um CNPJ, um CEP que não existe, seu sistema vai bugar e vai falar que não pode. É claro que talvez você esteja fazendo um teste ali específico para essa situação. Eu quero saber se ele está validando, se ele vai falar que está errado ou que está certo. Mas, de forma geral, você precisa conhecer os dados. Muitas vezes não é só, eu falei CNPJ, CPF, CEP, porque são coisas muito comuns. Você vai achar geradores disso aí na internet. Agora, pode ser que você precise de dados reais da sua aplicação. Um determinado cliente cadastrado na sua base, que tem um código específico. Um tipo de pedido que tem um número específico também. Então, tudo isso precisa estar dentro do seu conhecimento. E aí exige análise. É por isso que o setup é complexo. Porque você precisa entender o contexto da aplicação para poder chamar, né? Para poder fazer o consumo. E é esse tipo de coisa que traz dificuldade, e eu não sei se todo mundo tem consciência disso, né? Tem a plena consciência de que isso pode ser um problema ou pode não ser. Mas na maioria das vezes é um problema sim, deixa o seu código mais complexo, deixa o seu teste mais complexo. E só o fato de você precisar ter um grande conhecimento sobre o contexto todo do software, né? Não só daquele pedaço que você está fazendo, como é no teste de unidade, eu acho que já aumenta bastante a complexidade, aí já vai dar bastante trabalho adicional para você na hora de fazer esse teste aí. Uma última característica que eu quero destacar aqui é que o teste funcional ele não usa mocks. Se você está fazendo um teste
que é end-to-end, que é um teste de UI, ou que é um teste funcional, e você está fazendo uso de mocks, você está fazendo a coisa errada. Lembra que o teste funcional, ele usa o software como ele é de verdade. Se eu estou usando como é de verdade, eu não posso entrar lá e criar um mock para um serviço, criar um mock para o banco de dados. Não faz sentido. Eu tenho que fazer um teste da coisa toda. Senão, não é funcional. Senão ele vira um teste de integração. Ele vira um teste de unidade mega complexa. Você fez, sei lá. Ele vira tudo, menos um teste funcional. Então lembra disso. Teste funcional, vai na base. Você pode ir numa base que não seja, por exemplo, a base de produção. Às vezes você não tem acesso. Você não tem acesso para fazer uma gravação, por exemplo. Ou você nem pode, né? Às vezes você não pode fazer alguma coisa na base de produção. Então você monta o seu ambiente de teste apontando para uma base de dev. Apontando para uma base que você levanta numa instância de um container Docker, por exemplo. Tem vários recursos que você pode usar. Mas você nunca pode deixar de ir até o banco, de ir até o serviço. A única exceção a esse caso são situações específicas, mas assim, são situações muito específicas. E isso você precisa entender e precisa ficar bem claro na sua cabeça. Existem situações dentro da sua empresa em que você pode ter que usar um mock para simular alguma coisa que, por exemplo, gera cobrança. Então, digamos que você faz uso de uma API do Serasa. Ou, sei lá, de algum outro tipo de prestador que te fornece informação externa. E a cada chamada da API que você faz deles, tem um contador lá que gera cobrança para sua empresa. Às vezes você não pode fazer consumo de uma API que está na AWS, que está no Google Cloud, que está no Azure. E aí, nesse caso aí, se você fizer muito request lá, pode gerar uma cobrança adicional também, e aí sua empresa talvez não queira pagar. Não sei se isso é um cenário real para você, se faz parte do seu dia a dia ou não. O que você tem que entender? O que é uma situação especial onde eu preciso usar um mock? São as situações onde eu realmente não posso fazer uso de um determinado serviço, de uma determinada base de dados, porque eu não posso gravar dados lá, porque eu não posso chamar esse serviço. Porque envolve problemas burocráticos dentro da sua empresa, cobrança ou algum tipo de relacionamento vai gerar uma informação falsa na base, não sei. Cada empresa tem a sua situação. Nesses casos específicos, aí sim você pode usar um mock. Ainda assim, eu sempre recomendo que, se você for fazer desse jeito, que você crie um serviço falso e que você coloque esse serviço falso dentro da sua rede. Não faça chamada para um mock alterando o seu código fonte para retornar fixo. Transforme esse mock numa configuração. É muito provável que, se você tem um banco de dados, que você tem lá uma chamada para uma API, para um web service externo, que esse endereço do banco, a connection string do seu banco, o endereço dessa API, o endereço desse web service, ele está dentro do seu arquivo de configuração. Eu espero realmente que em 2022, que é quando eu estou gravando esse vídeo, você não está colocando o seu endereço de serviço externo ou sua connection string, sei lá, alguma coisa assim, fixo dentro do seu código. Você está usando algum tipo de user secret aí, um gerenciador de segredos, ou você está colocando isso aí dentro, criptografado no seu arquivo de configuração, sei lá. De algum jeito, está fora da aplicação. Estando fora da aplicação, é muito simples fazer a troca. Você não tem que alterar o seu fonte, você coloca esse serviço ou esse banco de dados em um outro lugar, você pode subir uma instância de Docker para ele, sei lá, alguma coisa assim, e você só troca a configuração da sua aplicação. Quando eu for rodar o teste, você usa este endereço aqui, não usa o endereço real. E aí está tudo resolvido, fica tudo numa boa. Essa é a única situação onde você deve usar mock. Mas pensa muito bem antes de fazer. Não sai colocando mock para todo lado porque você quer testar a sua aplicação. O esquema do teste funcional é testar a comunicação entre as coisas. Eu quero ir ao banco porque eu quero ver se eu estou conectando certo no banco. Eu quero executar uma query no banco de dados. Eu não quero executar essa query in memory, num banco de memória. Muita gente curte o esquema do teste de integração porque acha que é muito interessante fazer testes com um banco de dados em memória. Isso é um pouco controverso. Você vai achar
diversas opiniões aí na internet, gente que fala que é muito legal, gente que fala que é muito bom. Eu vou ser sincero para você, eu já usei, não achei que o custo-benefício foi bom. Ele gera, usar banco em memória gera uma carga de complexidade alta para o seu teste, e eu não acho que ela se paga. Porque uma coisa é você colocar o dado no banco de dados usando o seu próprio sistema, como a gente faz aqui no teste funcional. Eu chamo uma API, eu clico num botão, ele vai gerar esse dado para mim no banco. Mas o sistema gera o dado. Quando você imputa dado num banco em memória, você está colocando um dado lá que não necessariamente é do jeito que a aplicação coloca. Como todo mock, existe o problema de você dar um retorno para o seu sistema lá, para o seu system under test, né, para o seu código que está sendo testado, que não é real. Que é alguma coisa que você inventou da sua cabeça. E que ali naquele contexto, enquanto você estava fazendo teste, fazia muito sentido. Ou até era real. Você copiou do banco. Né? Você copiou da aplicação, sei lá, pegou um output da aplicação, copiou e jogou lá. Não estou dizendo que a gente faz todas as coisas erradas, não é isso não. É porque a médio prazo, o seu sistema vai ter manutenção nessas partes. E se alguém entrar lá no seu sistema e alterar o jeito que ele grava aquela informação no banco? Por exemplo, em alguma situação você deixa de gravar date time now, sei lá, um timestamp de algum registro lá, e você passa a gravar uma data que o usuário informa. Como é que você vai saber que aquilo mudou se você fez o mock para colocar dados no banco? Esse é um grande problema. Isso pode acontecer no teste de unidade? Em algumas situações, sim. Quando você faz mock de alguma coisa, por exemplo, isso pode acontecer. Mas no teste de unidade é muito mais fácil de detectar. Porque eu estou ali diretamente no ponto. Em teoria, na maioria das vezes, quando essa alteração acontecer, seu teste de unidade vai quebrar junto. Porque você alterou o consumo, alguma coisa ali, você trocou um campo, né? Você mudou uma regra, sei lá. Alguma coisa você mudou. E aí a tendência é que seu teste de unidade quebre. Você não quebra, ou você não está testando nada, ou sua alteração não fez diferença. Então a tendência é que o teste de unidade quebre. Quando isso acontece com o teste de integração com um banco de dados em memória mocado, às vezes não acontece. Então, pensa direitinho nisso aí. É uma opinião minha, tá bom? Pode ser que você tenha outra opinião, pode ser que você leia alguma coisa que para você faz muito sentido, mas eu recomendo que você experimente. Se você acha que é interessante, mas não que você experimente fazendo assim, vou fazer aqui um testezinho só para ver qual é que é. Não, aí não vale a pena. Você tem que fazer esse teste no seu dia a dia de verdade. Então pega uma situação de produção, uma alteração sua real, e faz um teste de integração com um banco de dados em memória. E aí, quando você tiver que dar manutenção nesse cara, aí você para lembrar isso que eu estou falando agora. Se você achar que vale a pena, você não vai ver esse custo-benefício aparecer quando você faz o teste. Esse custo-benefício volta quando suas alterações quebram o teste. Isso é uma coisa que eu não sei se todo dev entende de verdade. O custo-benefício do teste ele não está na hora que você faz o teste e entrega a sua feature. Ele aparece quando alguém altera a sua feature. Quando alguém corrige um bug, quando a sua alteração tem um bug. Aí sim o ROI do teste aparece. E o teste de integração ele tem esse problema, quando é com um banco de dados em memória. Mas aí, é minha opinião, são situações que eu passei. Pode ser que você encontre alguma coisa diferente aí, sei lá. Mas é isso, não use mocks no seu teste funcional. Voltando aqui pro assunto, né? Entrei um pouquinho aí em teste de integração. Mas no teste funcional não tem mock de banco, não tem mock de nada. A única coisa que você pode mocar talvez é que você não vá usar o seu banco de produção. Mas aí você pega o seu banco, levanta ele num Docker ou em um outro servidor de desenvolvimento, alguma coisa do tipo, e aponta para lá e tá tudo certo. Mas vai no banco, não usa mock. Pelo amor de Deus, teste funcional não tem mock, só em situações bem específicas, mas bem específicas mesmo. Vamos ver um exemplo aqui que da outra vez eu falei que faltou. Vou mostrar um exemplo que eu montei aqui. Eu criei aqui um teste funcional, né, para a nossa controller. Vamos rodar aqui o projeto para vocês verem. Essa aqui é a nossa aplicação de reservas de hotel, já venho falando dela aí nas outras aulas.
eu montei aqui uma controller com um CRUD completo que inclui, que exclui, altera, consulta, só para a gente visualizar aqui como seria um teste funcional. E aí eu criei um projeto de teste dentro da nossa solution. É um projeto de teste de unidade comum, como qualquer outro. Nesse caso aqui, lembrando, estou testando uma API, estou fazendo um teste de API. Como eu disse, você pode usar Postman, você pode usar um monte de coisa. Eu prefiro usar o C# mesmo, porque eu acho que fica tudo na mão aqui. Vira código, fica documentado, eu não preciso abrir uma outra ferramenta para fazer teste. Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Aqui eu só estou mostrando um exemplo. E aí se você quiser usar um exemplo parecido com o meu ou não, fica a seu gosto aí, você que sabe. Então eu criei aqui, como eu disse, um projeto simples. A gente consegue fazer esse teste aparecer aqui no nosso Test Explorer. Eu acho também que fica muito mais interessante, né? A gente consegue ver aqui na organização do teste. Eu já deixo tudo montado aqui para teste de unidade, teste de integração, teste funcional. Eu acho que quando está tudo na mão é muito mais fácil até para dar manutenção, né? Se eu faço uma alteração, se eu mexo em alguma coisa, eu já mexo direto aqui na própria solution. É um teste que tem um setup muito complexo. Aqui esse teste especificamente aqui, ele tem 9 linhas, ou 5 linhas aqui, sei lá, de código fonte. É muito pequeno, só que são chamadas de método, né? E aí para cada método que eu tenho aqui, ó, eu tenho vários códigos para rodar. Então aqui na hora de incluir, eu tenho esse método aqui. Eu tenho um método para alterar, eu tenho um método para excluir. Eu tenho um método para consulta. Então veja que a classe de teste aqui, mesmo tendo um teste só, já tem aí suas 112 linhas. Já é uma classe de teste bem grande. Como eu disse, setup de um teste funcional, ele tende a ser sim mais complexo. É mais difícil fazer esse teste aqui. Essa questão aqui de ter várias invocações dentro do mesmo teste, né? Ele também ficou complexo porque é um teste grande. Ele está fazendo várias coisas. Um teste de CRUD, especificamente, eu prefiro juntar tudo em um teste só. Mas por quê? Porque em várias situações, dentro do seu teste funcional, lembra que você não vai mocar dados. Você não vai pegar dados que não existem, dados fictícios, dados que você inventou da sua cabeça. Você vai ter que usar dado real. Então, quando a gente está fazendo uso aqui de um dado real, se é para fazer uma inclusão, depois eu ter que fazer a exclusão ou fazer uma alteração, é mais fácil, dentro do teste do CRUD, eu juntar tudo e fazer tudo de uma vez. Isso é recomendado? Depende de como que você vai trabalhar aqui o seu CRUD. Lembra que mesmo num teste funcional, todo teste que você cria aqui dentro do Visual Studio não pode ter dependências. Você pode até criar uma sequência específica aqui, talvez com playlists, ou se você estiver usando Postman, por exemplo, você pode sim criar uma sequência, executar as chamadas separadamente, numa sequência que faça sentido. Você pode. Só que muitas vezes isso vai dar problema. Isso também é uma questão aí que você precisa observar para os seus testes funcionais. Né? Às vezes dá problema numa chamada. E você vai ficar com sujeira no banco. Ou às vezes você pode ficar com essa sujeira, às vezes você não pode, depende da base de dados que você está usando. Então tem uma série de cuidados que você precisa tomar e tudo isso faz parte do seu setup. Quando eu disse que o setup do teste funcional é mais complexo, é por essas coisas. Então a gente tem que pensar em várias situações diferentes. Afinal, eu estou usando o sistema de verdade. Eu não estou testando o código que está lá dentro. Dessa vez eu estou testando o sistema mesmo. Então, aqui eu estou fazendo um teste que é relativamente simples. Você viu aí, o CRUD só tem 4 operações. E eu tenho que fazer toda essa parafernália aqui. Ó. Não é tão simples quanto a gente gostaria. Esse request ainda é bem pequeno. Então, como é um CRUD bem simples, eu prefiro fazer todos os testes de uma vez. O CRUD todo. Então, eu faço a inclusão, depois eu já consulto para ver se está tudo certo. Eu faço a alteração do registro que eu incluí. E aí depois eu consulto ele para ver se está certo também. Depois eu faço a exclusão. E aí, nessa sequência, eu já fiz o teste de tudo que eu preciso. Dentro de um CRUD. Agora, se eu tenho um CRUD mega complexo, ou eu tenho um request lá que tem 100 campos, que não é incomum, é muito comum isso.
um formulário grande que você tem na tela lá, que você dá post, e aí uma hora você vai ter que fazer a inclusão disso aí na base, faz parte do nosso dia a dia aí. Então, em situações específicas, você aplica testes específicos. Se o seu CRUD é simples, eu particularmente prefiro fazer tudo junto. Agora, se for um CRUD complexo, mas a hora que eu faço a inclusão, eu tenho que fazer várias checagens, eu tenho que ver se chamar serviço e ver não sei o quê. De repente, vale a pena não fazer desse jeito. Mas aí fica a seu gosto. A complexidade do teste funcional começa a abrir esse tipo de leque. Então, também é um ponto, né? Você já não vai conseguir fazer teste funcional de uma forma eficiente se você não tiver experiência com o teste. Quando a gente fala de testar telas, isso é muito mais válido, né? Bem mais válido ainda do que quando a gente testa uma API diretamente. Você começa a entrar em alguns dilemas ali de cenários que você precisa testar, coisas que você vai checar ou não. É bem mais complexo. Mas vamos falar disso ainda daqui a pouco. Aqui, só um exemplo para você ver. Então, é um método simples, mas que tem um setup complexo. Um detalhe que eu queria mostrar aqui é que eu tenho uma classe aqui que é essa Test Web Host. Essa classe aqui, ó. É uma classe que eu tenho criada e geralmente eu dou Ctrl+C, Ctrl+V dela aí quando eu vou fazer teste em outras aplicações, em outras solutions. Isso aqui teve uma evolução grande depois do .NET Core. Antigamente a gente fazia de um jeito um pouco diferente, agora com .NET Core, com .NET 5, 6 aí, é muito mais fácil fazer isso aqui. Em teoria, se você só usar esse Web Application Factory já basta. Ele vai usar o seu startup aqui. E ele tem uma característica muito interessante. Ele te devolve. Ele consegue te devolver um client. Né? Então ele tem esse método aqui. Não é nada que eu implementei. Isso aqui faz parte do .NET. Né? É um namespace, se não me engano, é o Microsoft.mvc. .aspinet.mvc, alguma coisa assim. Vamos checar aqui. ASP.NET Core.mvc.testing. Então isso aqui já vem, é built-in do .NET, você não precisa fazer tanto esforço assim não, é só você usar esse cara aqui, ele vai te criar uma instância da sua aplicação. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, se você não sabe como é que funciona aqui, como é que ele cria o host da sua aplicação, que no .NET já é self-hosted, não é como era antes que você precisava de um IS ou alguma coisa do tipo. Se você não sabe como funciona, dá uma olhada lá na documentação da Microsoft e aí você vai entender. Mas ele te devolve uma instância de web host e aí lá você consegue criar um client. Uma coisa bem interessante aqui. Ele já cria um HTTP client para você, né? Aqui, se você olhar aqui, te devolve aqui um HTTP client. E aí, com essa instância de HTTP client, você consegue fazer chamadas para a sua API diretamente. Então, eu não preciso rodar a minha aplicação com F5 e ter uma outra aplicação que vai rodar para chamar ela. Que é o que geralmente a gente faz. Quando eu dou um F5 aqui, ele vai gerar para mim um endereço localhost 2 pontos o número da porta. E aí eu vou pegar o Postman, por exemplo, vou fazer uma chamada para ele. Com esse cara aqui, não. Eu consigo diretamente da minha aplicação. Se eu, por exemplo, quiser fazer essa execução aqui no meu pipeline de testes, eu conseguiria. É claro que você vai ter restrições aqui, né? Porque como você está rodando dentro de um pipeline, você vai ter que ter um servidor que conecta na sua rede. Aí são coisas um pouco mais complexas. Mas é uma coisa que você pode fazer, ou que você simplesmente pode vir aqui no seu Test Explorer e mandar executar. Eu não preciso dar um F5, ter um outro Visual Studio rodando só para testar a minha aplicação. Eu consigo fazer o teste da minha aplicação dentro da própria aplicação. Isso é muito legal. Lembrando aqui que, se você não sabe, né, um projeto de teste de unidade, ele executa como um console application comum. Ele vai executar standalone ali e vai fazer o que ele tem que fazer. Nesse caso aqui, ele vai levantar uma instância da minha aplicação. Tudo isso em tempo de teste. Eu não preciso, de novo, não preciso da F5, não preciso de outra ferramenta. Esse é um recurso que eu gosto de usar. Se você gosta de usar o Postman, se você gosta de usar um outro tipo de ferramenta, não tem problema. Eu continuo usando aí. Só estou te mostrando aqui que existe um recurso sim, que é muito mais simples do que ficar levantando sua aplicação de um lado, rodando seu teste de outro. Né? Ficar tudo dentro da mesma solution. Quando a gente tem um teste
um teste funcional, né, que usa Selenium WebDriver, por exemplo, é a mesma coisa. A gente vai ter um projeto de teste aqui, que você cria como um projeto de teste de unidade. Só que, obviamente, ele não vai ter um comportamento de teste de unidade. Ele vai também levantar um WebDriver, né, que é uma instância do browser ali com uma fachada, né, por cima, e ele vai executar os comandos que você pede. Então, é o mesmo conceito do teste, nesse caso aqui, né, do teste com Selenium WebDriver ou com outras ferramentas do tipo, onde a gente tem um projeto de teste dentro da nossa solution, que executa e roda os testes na aplicação que está rodando aqui, né? Eu não preciso dela hosteada em algum lugar. Você pode hostear também, não tem problema. Existem situações onde, por exemplo, eu tenho no meu trabalho lá, eu tenho uma aplicação que é em Java, que é fora do nosso domínio aqui do .NET. Então, para ela, ela tem características específicas, né, uma ferramenta da IBM ali, eu não consigo fazer teste de unidade diretamente na ferramenta, então eu crio uma rede de testes funcionais, no final o output dela é gerar uma API, e aí eu crio um teste funcional para chamar uma API, essa API aí que é feita em Java. Nesse caso, eu não preciso de um teste web host aqui, né? Não preciso desse cara aqui, Web Application Factory. Eu simplesmente crio um new HTTP client e faço a chamada do jeito que eu quero. Essa é a grande vantagem, para mim, pelo menos, da gente ser dev. Eu não dependo especificamente de ferramentas de terceiro. O Postman é muito legal, o SoapUI é muito legal, eles têm Assert, eles têm um monte de coisa. Eles têm. Só que é muito mais cômodo para a gente, é muito mais confortável para a gente como dev, poder usar as ferramentas que a gente usa no dia a dia. E aí quando eu uso um recurso do próprio Visual Studio, eu tenho a possibilidade de usar o Assert Arico aqui do MS Test. Eu consigo, por exemplo, usar sei lá, um Class Fixture lá do XUnit. Então, eu consigo usar os recursos que a linguagem me oferece. E aí eu ganho o poder da programação. No Postman dá para criar variável, no JMeter, sei lá, dá para criar variável também. Sempre dá. Essas ferramentas têm possibilidades, elas são bem completas. Mas, se for para usar algum recurso, eu prefiro aquele que eu tenho mais familiaridade. Como eu disse, é uma questão de gosto pessoal, não existe certo ou errado. É só para você entender que existem grandes vantagens aqui da gente não sair da nossa ideia de programação, que inclusive é bem completo. Um outro ponto aqui que eu queria destacar. Veja que esse teste aqui, ele tem uma pancada de assert. Então, em outros vídeos, você já viu aqui eu falar que mas não é bom você ter um montão de assert dentro do mesmo teste. A boa prática diz que um teste só pode ter um assert. Mas em algumas situações, dentro até do seu teste de unidade, você pode ter vários asserts. O que você não pode, dentro de uma teste de unidade, eu não vou ter 30 asserts. Porque daí começa a parar de fazer sentido. Provavelmente, se estou fazendo 30 asserts num teste de unidade, eu devo estar testando coisa demais ali. Já não é um teste de unidade, é um teste de integração. O teste de integração e o teste funcional, ele tem essa característica. A tendência é que tenha mais assert. Mas não é que, mas então isso é um problema. A quantidade de coisas que um teste de integração e um teste funcional testa tende a ser maior do que a de teste de unidade. Então, naturalmente, esse tipo de teste vai ter mais assert. Senão, não faz sentido. Você está testando uma cadeia de chamadas. Eventualmente, tem mais coisas para checar. Tem mais resultados para aferir. E aí, isso é um problema? Às vezes pode ser sim um problema. Às vezes pode ser. Porque no meio da sua cadeia pode quebrar uma coisa que você não mexeu. E aí você não sabe se aquilo exatamente faz parte do que você queria ter alterado, do que você deveria ter quebrado ou não. E aí fica sempre aquela, mas não mexi nisso, por que isso quebrou? Isso é uma consequência de fazer teste funcional também. É um problema. A gente está testando muita coisa. E cara, se eu estou usando o sistema do jeito que ele roda em produção, pode ser que a sua chamada para um serviço que você não mexeu está dando timeout, por exemplo. E aí você vai ficar, mas e aí deu problema, o que eu faço? Faz parte da natureza do teste. Não estou dizendo para você que toda vez que seu teste funcional, seu teste de integração vai rolar, vai ter esse montão de assert. Mas eu quero que você entenda que a vida real
E aqui eu estou trazendo para vocês uma situação que não foge muito, apesar de ser um CRUD muito simples, ele não foge muito daquilo que eu pratico no meu dia a dia. Situações, não código, né? Mas situações que eu trago da vida real. E o que eu quero que você entenda é que os exemplos que você vê na internet, que você vê nos artigos, que você vê nos vídeos, na maioria das vezes, não refletem a realidade. Eu não estou dizendo que o exemplo que a pessoa fez lá é ruim. Não é isso. Eu entendo, já falei disso algumas vezes aqui no canal. É muito comum ter exemplos extremamente simples, porque o importante da questão é sobre explicar o ponto. Não demonstrar com o exemplo. O exemplo é só uma coisa para você visualizar. Mas a gente se acostuma, a gente olha para aquilo e fala assim, então é muito legal, vou fazer um teste de consulta aqui que dá um assert da quantidade de linhas que retornou. O seu teste da vida real não vai ser assim. A sua situação não é simples assim, infelizmente. Na maioria das vezes são coisas complexas. O teste com Selenium, mesma coisa. O pessoal faz teste chamando pesquisa do Google. Chamando um formuláriozinho que tem login e senha. E aí, quando abre, tem 2, 3 campos para preencher. Cara, sua vida real não é assim. Sua vida real vai ter uma tela que é cheia de campo, é cheia de botão, é cheia de aba. E aí ele clica num lugar, vai para outra e abre outra tela, sabe? Não é uma coisa extremamente simples. Às vezes é, mas na maioria das vezes não é. A nossa vida não é tão simples quanto ela é nos exemplos. E de novo, não estou falando que o exemplo é uma porcaria. É só que às vezes a gente fala que mas é ruim ter um montão de assert. É ruim. Existem consequências de você ter vários asserts aqui. Mas aqui, de novo, eu estou abrindo mão de uma coisa para ganhar outra. Quando você sai da esfera do teste de unidade e entra no teste de integração, no teste funcional, algumas coisas que a gente trata às vezes como paradigma dentro dessa disciplina de teste de software, né, ela começa a não ser tão válida assim. Né? O teste funcional, o teste de integração, eles têm outra realidade. O teste de unidade não, ele é mais duro, né? Até porque ele é mais direto, ele é simples. Né? Então é mais fácil ser mais duro, né? Mais fácil ser mais rígido com algumas coisas. Nesse caso aqui, eventualmente você vai ter que abrir mão. Vamos rodar o teste aqui então, só para a gente ver o que está acontecendo. E aí depois de uma cota aqui, como você vê, 48 segundos, quase 49 segundos, o teste rodou. É a primeira execução do teste, né? Então ele tende realmente a demorar mais. Depois que você roda, algumas vezes ele fica mais rápido. Mas ele demora todo esse tempo porque ele realmente está indo ao banco de dados. É uma coisa importante de entender. Vamos debugar o teste, só para você ver como é que ele passa, o que ele retorna, o que ele está fazendo aqui. O nosso código já criou um HTTP client. Vamos ver aqui só, dar uma inspecionada aqui. Ó. Tá, ele já seta aqui logo de cara um base address default que é localhost, porque eu já levantei a aplicação diretamente na minha máquina. Então ele já está apontando, ele já me devolve um client apontando diretamente para a própria aplicação. E aí aqui no incluir, vamos entrar aqui no... Criei um request. E aí eu vou dar um post async aqui na minha API. Ó, nesse momento aqui ele retornou, tá vendo? Então, com sucesso, ele retornou aqui um status code 201, como eu disse, created. Né? E me retorna aqui um determinado JSON, que é uma resposta padrão aqui que tem dentro do sistema. Então ele devolve aqui o número da reserva e uma mensagem... mais um boolean aqui de sucesso para falar se ele conseguiu incluir ou não incluir. E agora que eu estou debugando, vamos entrar aqui no MongoDB para a gente ver a aplicação, ela está parada lá no incluir, ele já fez a inclusão. Vamos dar um find aqui no Mongo para a gente ver. Olha só, ele incluiu nossa base de teste aqui. Ó. Então eu estou realmente conectado ao banco de dados. Como eu disse, não estou mocando o banco. Eu estou fazendo uma inclusão de fato. Veja aqui, ó, 23/3/2022, José da Silva. E aí ele criou esse ID aqui, que é o ID do Mongo mesmo, né? 6233BA. Se a gente voltar aqui, ó, e ver o número da reserva, é essa reserva aqui, 6233BA. Esse próprio cara aqui que eu já fiz a inclusão. Então, eu realmente fui até o banco para fazer esse teste aqui. Agora eu vou materializar o cara, então vou fazer uma consulta. Mesma coisa, fiz um get,
Deixa eu voltar aqui para você visualizar que eu passei diretão aqui. Get async. E ele vai me devolver aqui um status code 200, né? E aqui eu vou fazer a checagem e ele vai me devolver um JSON aqui, que esse método aqui já está fazendo desse realize, né? Tô pegando aqui. Até vou voltar aqui para você ver aqui que é o JSON. E aqui eu tenho o nosso JSON, que é a mesma coisa que está lá no MongoDB. Agora olha só, vamos fazer a alteração. A alteração vai fazer a mesma coisa lá do nosso incluir. Só que ele vai montar um JSON diferente. Eu vou pegar aqui o JSON só para você ver. Então ele gera aqui um string, que nesse caso aqui só tem a data de entrada, só dá para alterar a data de entrada e a data de saída. Então eu estou mandando aqui, ó, lembra que era 22/3, né? E agora eu estou alterando ela para 27/3. Esse cara vai gerar aqui, vamos fazer o put e vamos ver o que acontece. Ó, recebemos o put aqui, status code 200, então ele deu ok. Vamos lá no banco para ver o que ele fez. Ó, 23/3, vamos fazer a consulta aqui, 27/3. Então eu realmente fui até o banco, fiz o put e fiz a alteração. E aí de novo, faço a consulta e agora eu quero checar para ver se todas as alterações que eu fiz estão lá. Então, como eu disse aqui, está batendo aqui a data de entrada, 27/3. E no final, eu vou fazer a exclusão desse registro. Mesma coisa, excluo, né, faço o delete. E aí vamos consultar de novo aqui para ver. Não tem mais o registro. E aí o nosso consulta aqui vai retornar nulo. E aí o nosso assert passa também. E aí finaliza o nosso teste. Eu queria trazer esse exemplo só para você conseguir visualizar como é que funciona um teste. Já fiz vários desses testes muito parecidos com esse aqui no meu dia a dia de verdade. Então posso dizer que o teste feito dessa forma é eficiente e a gente consegue manter ele a longo prazo, né? Isso já é uma outra discussão também. Quando que eu vou usar o teste funcional? Uma das situações é quando você realmente não consegue fazer teste de unidade. Em algumas situações, infelizmente, não dá para testar. Se você está testando um legado, um sistema que é feito em ASP3, por exemplo, não dá para testar. Muitas vezes em VBNet ali também não vai dar, porque o VBNet já não tinha suporte lá para injeção de dependência. Então, muitas vezes você não vai conseguir fazer teste de unidade nesse código. Talvez você consiga fazer um teste de integração. Mas aí, como eu já disse no outro vídeo sobre teste de integração, na maioria das vezes eu prefiro fazer teste funcional. Então, se você não tem o teste de unidade como uma opção, ou até no caso que eu expliquei agora, na minha situação, né, onde eu tenho um sistema que é uma caixa fechada ali, não consigo fazer teste de unidade nele, porque a ferramenta não oferece, apesar de ser em Java, né, mas é um plugin do Java. E aí eu não consigo fazer teste de unidade em cada pedaço do código. Então eu abro mão do teste de unidade nesse ponto para poder fazer um teste funcional diretamente no output, que é uma API. Em situações onde não é possível fazer teste de unidade, eu acho sim válido que você faça o teste funcional. Na maioria das vezes é melhor usar o teste funcional do que o teste de integração. Por esse monte de coisas que eu já expliquei. Você vai querer mocar o banco de dados para fazer teste de integração. E aí eu não sei se é uma grande vantagem para você. Para mim não foi nas vezes que eu tive que fazer. E por isso que hoje eu não faço. Então, eu não sei se para você vai ser. Às vezes depende aí da sua situação. Mas, e o teste de integração não dá muito menos trabalho do que o teste funcional. Então é realmente aí uma briga complexa, né? Muita gente vai falar que é melhor, eu não concordo. Eu prefiro, se for para escolher, não tem como fazer teste de unidade, eu prefiro ir direto para o teste funcional. E aí eu reduzo o escopo do meu teste, né? Eu faço menos teste, mas pelo menos eu tenho algum teste. Na teste de integração vai ter umas chateações aí para você fazer. Um outro uso muito bom para o teste funcional, fazer teste em features específicas. E aí você usa o teste como complemento ao teste de unidade. Esse, para mim, é o cenário mais perfeito de todos. Quando eu tenho uma boa rede de teste de unidade,
né, que me traz uma boa segurança ali do código, e aí eu quero fazer um teste de integração geral. Ao invés de usar o teste de integração, eu vou direto no funcional. Mas aí eu já sei que eu vou numa feature específica. Olha, eu fiz uma alteração aqui, eu vou direto nessa alteração. Mas aí eu tenho que clicar em várias partes da tela para chegar na parte que eu alterei. Não tem problema, mas eu não vou testar a cadeia toda. Eu vou só fazer o necessário, o mínimo necessário para chegar nessa parte da tela, e aí lá eu vou fazer os testes que eu preciso. Se eu vou fazer uma API, se eu estou construindo um microservice ali, um pedaço de back-end, mesma coisa, eu vou fazer teste em features específicas. Eu não vou testar o retorno JSON inteiro da minha aplicação. Eu vou testar só aquilo que eu alterei. Só aquilo que eu mexi, que eu incluí no JSON, sei lá. Então, para features específicas, como complemento ao teste de unidade, eu acho muito bom. O único problema desse ponto aí é que você tem que dar manutenção um pouco mais constante nos seus testes. Às vezes acumular muito teste funcional é um problema. O teste de unidade, a gente tende a refatorar com mais frequência. O teste funcional, não. A gente fica com um pouco de preguiça porque ele é muito grande. E às vezes você fica até com medo, né? Pô, será que eu devia mexer nesse teste aqui? Dá mais trabalho também para fazer refactor. Então, de novo, o ônus e o bônus. Aí você vai fazer uma troca aí do que você acha que é melhor e o que é pior. Até por isso é bom ter um escopo bem reduzido de teste funcional. Né? Não fazer zilhões de testes. Eu acho que é uma boa dica aí. E um outro uso muito interessante são os smoke tests. Se você não sabe o que é, dá uma procurada na internet aí, vou explicar bem resumidamente. Smoke test é a mesma coisa do teste da eletrônica, né? Essa nomenclatura veio da eletrônica, onde o cara só, depois de montar todo o aparelho, ele só espeta ali o aparelho na tomada para ver se não pega fogo. Se não pegar fogo, tá tudo certo, vamos fazer os testes específicos. O smoke test na área de desenvolvimento é isso, é checar as funções vitais do software para ver se está tudo bem. Eu não vou entrar no detalhe do negócio, eu não quero saber se uma feature específica está funcionando da maneira correta. Eu só quero checar, ligar o sistema e ver se não está saindo fumaça dele. Geralmente são os tipos de teste que a gente faz pós-implantação, por exemplo. Depois que eu faço uma implantação no sistema, eu tenho uma série de testes ali que eu preciso garantir. Eu sei que eu tenho funções vitais. Por exemplo, se o seu sistema faz um cálculo de taxa, se o seu sistema é um sistema de compra, se na hora de adicionar no carrinho está calculando o valor do carrinho direito. Quando eu coloco o CEP do frete, se aparece o valor do frete correto. Tem uma série de coisas, navegação, principalmente navegação. Clicar aqui, aparece essa tela, cliquei aqui, aparece essa mensagem, cliquei aqui, aparece esse text box, esse aviso, esse menu, sei lá. Coisas vitais para o funcionamento básico do sistema. Se tudo do básico está funcionando. Para isso o teste funcionar é muito bom. Sem ter que entrar em muito detalhe, sem ter que fazer muitas coisas dentro do teste. Aí eu acho que é bacana, sim, eu recomendo que você use. E aí, vem a questão final, né? Por que eu uso esse teste moderadamente? Quando a gente olha para o teste funcional, parece que ele vai resolver todos os nossos problemas. Como eu já falei, por isso que eu não gosto de ficar mostrando exemplo de interação de tela, por exemplo. Porque brilha o olho. A gente olha para esse tipo de teste e fala, nossa, cara, isso aqui vai resolver tudo que eu tinha de problema do teste. O teste funcional, ele tende a ser uma bala de prata para todo dev e todo chefe preguiçoso. O cara não quer fazer teste. Se o chefe acha que fazer teste é perda de tempo. Ou o dev pode achar também. E quando eles veem esse tipo de teste, onde você não faz nada, você só aperta um botão, ele sai clicando na tela, vê se chama a sua API, faz um monte de coisa lá. Parece que aquilo lá é mágica, parece que tudo vai ser resolvido, que é muito fácil. Não é fácil. Vocês viram aí, você acabou de ver o meu código de teste. Eu tenho uma controller mega simples para testar. E olha a quantidade de código que eu gerei para fazer esse teste. Não é simples. Não é simples. Teste funcional é uma coisa que dá muito trabalho para fazer.
Eu acho muito louco, né? Muita gente olha e fala assim, principalmente quando tá vendo teste com Selenium, o cara vê lá, o browser abre, e aí né, o próprio Selenium vai clicando nas coisas, vai aparecendo mensagem. O chefe olha para aquilo lá e fala, nossa, mas é só isso, não preciso fazer nada? Ah, não, o código não brotou do chão. Alguém fez alguma coisa. O dev foi lá, digitou código pra caramba lá, ele montou uma lógica para chegar naquilo lá. Não, não é mágica. O negócio não aparece do nada. Dá trabalho. Dá muito trabalho para fazer. E aí, meu ponto principal é que dá muito mais trabalho para manter do que para fazer. Mas assim, é muito, muito mesmo. Vocês não fazem ideia do quanto dá trabalho para manter um teste funcional. E é por isso que eu estou falando aqui toda hora para você que é melhor reduzir o escopo do seu teste funcional. Porque manter dá trabalho. Você vai alterar uma coisa, o negócio quebra. E às vezes do nada, mesmo que você não altera, quebra. Porque mudou uma situação de infraestrutura, por exemplo. E aí você não sabe, só que você, como você está usando o software como ele é em produção, afetou seu teste. Tem N zilhões ali de situações que podem mudar seu teste funcional. É a natureza do tipo de teste que você está fazendo. Então, quanto mais reduzido for o escopo, a quantidade de teste que você faz, no caso do teste funcional, é melhor. Ele tem que ser certeiro, você vai direto no ponto, naquilo que você acha que precisa. Eu não vou fazer um teste com 300 zilhões de situações lá, não vale a pena. O teste funcional é o tipo de teste que um monte de time faz, mas pouco time mantém. Então, o primeiro dev lá, ele faz com toda a boa vontade do mundo. Ele, olha que legal, vou clicar aqui. E aí, olha, quando você for fazer sua alteração, você só aperta esse botão aqui e aí vai testar e vai ser beleza. Cara, é muito legal. Até quebrar. No dia que o teste quebra, ninguém vai parar para arrumar. Os devs mal arrumam os testes de unidade, porque que é básico do básico, né? Porque geralmente você vai plugar ali num pipeline de build e aí se você quebrar o teste de unidade, o build não anda. Só que daí o cara vai lá, ele, por exemplo, comenta o teste. Isso acontece. E se isso acontece no teste de unidade, que é mais simples, que é mais direto e que é obrigatório você consertar, porque provavelmente está no seu pipeline de build, que você acha que os devs vão fazer com um teste funcional? Que muitas vezes nem está no pipeline de build. Você acha que o cara não vai entrar lá, não vai comentar o seu teste? Ele comenta. E tira o teste. Porque é difícil de manter. É um tipo de teste que exige mais skill. Você precisa ter mais habilidade com o teste. Por isso mesmo, eu digo para você usar como um complemento. Porque depois que você aprendeu a fazer teste de unidade, você já aprendeu alguns conceitos básicos sobre o teste. E aí fica mais fácil de entender por que é melhor reduzir o escopo do funcional. O pessoal pega de cara, acha que vai resolver todo o problema, começa a fazer um monte de teste. E esse monte de teste não vai resolver problema. Vai gerar mais problema. Se você tem teste funcional no seu time, você vai entender o que eu estou falando. Quantas vezes você já não parou para olhar e falou, pô, o teste quebrou, mas então não vou rodar mais ele não. Deixa ele quieto aí, alguém arruma. Aí eu não tenho tempo de arrumar. Eu preciso terminar o meu trabalho. É muito comum isso acontecer. E aí depois que você entende a teoria básica do teste, você vai entender por que, por exemplo, a cardinalidade dos testes funcionais é um problema. Essa questão de ter muitas situações que você precisa testar. Né? Teste funcional não é para isso. Para fechar a cardinalidade, você usa o teste de unidade. No teste funcional, você vai direto. Uma feature, duas features. E aí, num conjunto, eles vão funcionar bem. Testes curtos, com escopo reduzido. Ainda assim, você vai ver que a médio e longo prazo, muitos dos testes funcionais eles começam a perder sentido, porque a aplicação mudou. E aí quando ela muda, você tem que mudar o teste junto. Né? Assim como é com o teste de unidade. Só que é bem mais difícil mexer num teste funcional. Mexer nisso aqui ó, é dureza.
Não é todo mundo que tem a moral de entrar aqui e alterar, não. Não pense que isso é uma situação específica da sua empresa, porque os devs são preguiçosos. Não é. Não é. Isso acontece em todo lugar. E é por isso que eu recomendo que você use teste funcional de forma moderada. Não exagera. Não acha que ele vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Se você usar muito, ele vai gerar mais problema do que você tinha antes. O pessoal vai ficar de saco cheio e vai gerar um problema que eu acho que é o pior de todos os problemas. O pessoal desacredita do teste. Começa a achar que fazer teste não vale a pena. Porque dá muito trabalho, porque é difícil de manter, porque isso aqui toda hora quebra. E não é só porque o teste funcional tem uma característica diferente. O teste de unidade não é assim. Ele pode ser na sua empresa, mas se você fizer do jeito correto, ele não vai ser desse jeito. Então, é por isso que eu recomendo que você use moderadamente. O teste funcional é muito legal, como um complemento. Ou nessas outras situações que eu falei. Se você vai fazer um smoke test, que tende a ter uma manutenção baixa, porque você não está testando features específicas, né? Você está testando só para ver se está tudo bem, se as telas estão entrando, se está abrindo, se está tudo legal. Ou quando realmente não dá para fazer teste de unidade. Ainda assim, você tem que entender sobre cardinalidade, você tem que entender por que ter muito teste, muita situação é um problema. Senão, seu teste não vai render. É realmente muito legal, parece muito divertido, mas não é não. Quando você começa a fazer muito, você vai ver que dá muito mais trabalho do que benefício. O ROI do teste funcional só é bom quando você usa como complemento. Se você quiser resolver todos os problemas, esquece. O ROI forte para os devs está no teste de unidade. Se você não acredita no que eu estou falando, bota isso em prática. Olha aqui os exemplos, vê o que você acha que dá para fazer no seu trabalho e faz. Mas faz para você manter. Porque fazer é muito fácil. Apesar de, não é que é muito fácil, né? Dá trabalho fazer também. Mas uma vez que está rodando, como você viu aqui, ele funciona. O problema é manter. Depois de 3, 4 alterações nas features, se você vai continuar mantendo esse teste do jeito que ele estava, ou se você vai abandonar ele de lado e vai parar de rodar. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Eu espero que tenha resolvido as suas dúvidas. Eu não sei se ficou bem claro. Não é uma coisa também que é muito mega complexa, mas para quem não está acostumado com o teste, ele tem umas características que são um pouco chatas. No teste de unidade ele é um pouco difícil de entender, mas depois que você entende o básico, a coisa flui. No teste funcional, teste de integração, eles têm esses problemas aí. Você precisa entender outras coisas que o teste de unidade, na parte mais simples dele, ele não te mostra. E aí, só depois de um tempo, quando você estiver fazendo bastante teste, mexendo, dando manutenção, né, não só criando teste, né, mas fazendo e alterando os testes, aí você vai começar a entender melhor como são os testes funcionais. E aí eu espero que eu tenha te ajudado. Coloque essas coisas em prática aí. Se você curtiu, dá um joinha no vídeo aí. Deixa um comentário também. É muito bom quando vocês comentam, porque eu sei mais ou menos se eu estou ajudando, se eu estou atrapalhando, se está tirando suas dúvidas. E muitas vezes também, se você tem dúvida, posta aí no vídeo, no post, no YouTube, onde você está vendo esse vídeo aí, porque daí eu consigo responder. E se eu não conseguir responder, eu consigo pegar essa dúvida e talvez gerar mais conteúdo aí para o canal. Beleza? Se você curtiu muito, curte o canal também, dá um joinha lá, assina o canal, que isso também me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.